o sistema, sempre basepolitica.com.br. Tu consegue me mandar isso? Eu tenho ele aqui, mas você consegue me mandar para poder ficar no vídeo? Tá mostrando a minha tela aí, né? Tá. Então, já vai ficar, pô. Deixa eu ver aqui como eu mando mensagem para você aqui. Tá falando mandar aqui no chat? É? Aqui. Pronto. Que aí ele aparece ali. Claro que as pessoas não vão conseguir clicar, né, assistindo a chamada, mas... Sim, mas aqui eu vou pegar aqui, ó, por quando a gente está conversando, eu já vou jogar para mim o link aqui e vou deixar certinho o que eu preciso fazer. Primeira parte, tá aqui o link, já mandei, ó. Pronto, voltei para a nossa tela. Tá. Vamos lá. Aí aqui, o sistema sempre se acessa aqui como basepolitica.com.br e aí entra com login. Aí tem a separação, né? A gente tem um nível master, que é o nível de gestor. É onde eu consigo criar novos cadastros, exportar dados da base, ver informações. É, de fato, o nível de gestor. A diferença dele para o outro nível, que seria o nível de usuário, né, que a gente chamaria de nível de multiplicador, de eleitor, é que o nível de eleitor, ele consegue convidar pessoas, então ele é, além de um login, uma posição na rede. Ele está presente no multinível. Ele pode colocar pessoas abaixo dele. O acesso master não tem uma posição na campanha, né? Ele é um acesso que você vê a campanha. Enquanto o outro acesso, você logo. Isso aí a gente vai mostrar na prática, ele fica mais fácil de entender. Mas a gente sempre começa mostrando aqui... Deixa eu fazer, então vamos lá. Tem um master. Então, você acha que seria interessante o candidato fazer uma conta para ele dessa também, para que ele possa estar colocando pessoas, para ele ver quantas pessoas ele colocou? Porque se ele tem um master... Porque aí tem que ver com meu pai. Ele não me explicou direito o que era a dinâmica. Ele falou, ó, mostra o sistema que ele vai assistir o vídeo e aí depois ele vai explicar para os candidatos. Porque assim, porque eu acho que, se eu não me engano, quando seu pai explicou, eles fazem dois cadastros, que eu acho que é esse master, certo? E depois esse outro para que o próprio candidato veja quantas pessoas ele cadastrou, certo? Tipo assim, vou botar o Silvinho. Aí o Silvinho tem os multiplicadores, que é igual multinível, né? Aí vamos supor que é eu, você. A gente vê isso e vê o que o próprio Silvinho colocou. Ou seja, dá para ver que o Silvinho está colocando mais gente que os próprios multiplicadores. Então, isso é bom para a gente poder mostrar na reunião. Ó, o próprio candidato tá fazendo mais cadastro do que vocês que estão nessa função. Entendeu? Então, seria fazer esses dois cadastros? O primeiro do Master vocês não precisam fazer nada, né? Vocês mandam a foto do candidato, a gente cria e manda o login. Sim. Então vamos lá. Isso. Começa. O primeiro tem que mandar. Vocês mandam uma lista, né? E a gente preenche nome, tal, exato. mensagem que quer usar e uma foto. Isso já vem pronto. E vem conectar com a senha trocar 1, 2, 3, uma coisa assim, né? Vai vir com uma senha aí só de acesso master. Aí, com esse acesso master, começa toda a estruturação. Que aí é fazer aquilo que você estava falando, de construir as outras redes que vão entrar os multiplicadores. Perfeito. Pode meter marcha. Aí, primeira coisa, recebeu o acesso master, que é o primeiro passo, né? Depois que já mandou a foto para o sistema, a mensagem, o nome, a cidade que vai concorrer e tudo mais. Vem aqui no Base Política e acessa com o acesso master. Aí é só vir aqui e entrar. Aí, quando você acessa, a gente tem aqui na lateral, o mais importante no início é focar em construir a árvore. Então, aqui você vem em árvore, que fica dentro de gestão, às vezes ele não está aparecendo, é só clicar que ele mostra. Eu acho que o meu aqui está até com... Não sei se ele está com configuração aqui de cor, que às vezes ele atrapalha. Beleza. Aí, voltando aqui para essa parte da árvore, qual que é a dinâmica? Primeira coisa que o candidato tem que fazer é montar a estratégia de campanha dele, que é organizar essas frentes de lideranças, né? Então, o cara vai primeiro decidir o que ele vai fazer. Então, assim, às vezes, aqui nesse caso, né, dessa rede aqui que eu estou vendo,
foram criadas 3 redes 1, que é esse primeiro nível do sistema aqui, ó, que são essas 3 pessoas. São primeiras posições. Então, só podem entrar pessoas, né? Claro que você pode criar outra rede 1, mas as pessoas vão entrar abaixo, né? Ou abaixo dela especificamente, ou abaixo de quem está abaixo dela. Então, essa é a dinâmica do multinível. Então, a primeira etapa do processo é a criação dessa rede 1. E aí, essa rede 1 vai dar estratégia de cada candidato. Então, por exemplo, às vezes o cara quer trabalhar de forma regional. Então, ele poderia ter aqui, ao invés de ser Juliana Barbosa, ele poderia criar, a gente vai fazer isso aqui na prática. Exato, Ceilândia. Como é que eu posso fazer isso? Como é que eu crio a rede 1? Então, próximo passo. Pessoas. Vem aqui em gestão, pessoas. Cheguei em pessoas. Deixa isso aqui. Adicionar pessoa. Aí, eu tenho que decidir o nível de hierarquia. Como é um multinível, tem as posições. Se eu quero criar uma rede 1, é só não marcar nada. Beleza. Mudar um pouquinho. Só não mexer em nada. Aí, beleza, eu tenho que vir em dados pessoais. Agora eu tenho que dar um nome para essa rede. Então, por exemplo, né? Vou dar um nome aqui de... Você tinha falado? Ceilândia. Aqui não vou botar apelido. Tem que ter um telefone, tá? Porque o telefone é uma chave do sistema. Então, é necessário. Não tem como criar sem. E aí, o que a gente faz quando a gente quer criar uma rede que no caso, não é uma pessoa, né? No caso aqui, Ceilândia não é uma pessoa, é só uma posição no multinível para a organização. Aí a gente usa aqui, por exemplo, 999. Só para poder criar. Isso, só para poder criar. Então, botei deixa aqui Isso. Aí deixa eu... Já vai ter dúvida aí. Tipo, quando o cara for criar, ele vai pensar assim, esse número aí, se fosse o número da Juliana ali, se fosse o nome da Juliana de Ceilândia, o número aqui tinha que ser da Juliana ou da candidata? Pouco importa. Porque, assim, quando a gente está falando do candidato, pouco importa se é o número dele, se é o outro número, porque, assim, o candidato não manda mensagem para o candidato, né? O que importa do número ser correto são das outras pessoas que vão entrar embaixo, que elas vão receber mensagem. Então, assim, se eu quiser criar uma rede para a Juliana, a Juliana é a candidata, e o nome da rede é Juliana, não tem problema se for o telefone dela ou não for, porque a gente não vai mandar mensagem para ela, ela já é a candidata. Beleza. Aí eu tô falando assim, a Juliana ali, no caso, era coordenadora, né? Tipo, eu tô dando o dado da doutora Gil mesmo, que eu conheço a doutora Gil. Então, vamos lá, a doutora Gil é a candidata e tava lá a Juliana. Vamos supor que se a gente estivesse fazendo da Juliana. Esse número aqui tinha que ser o da Juliana? Sim, sim, sim. Sim. Beleza. Aí sim, aí, é uma pessoa, né? Isso. Esse número aí é para candidata ter acesso a esse número, certo? Também. Quando for comunicar, esses dados Beleza. estão salvos aqui para entrar em contato. Então, ótimo, perfeito. Pode continuar. Beleza? Então, é exatamente essa questão que você falou. Às vezes eu crio uma rede 1, que é uma pessoa. Beleza. E às vezes eu crio uma rede 1, que é uma região, é uma categoria, por exemplo, policiais. Pode ser várias coisas. Às vezes ela só entra como critério de organização e às vezes, de fato, ela é uma pessoa que é o líder dessa rede. Então, aqui, coloquei Ceilândia, boto o telefone, não precisa do e-mail aqui. Então, às vezes vai acontecer o seguinte, com o Chrome, né? Quando ele lê um campo e-mail, ele já coloca um e-mail recente. Então, é só clicar aqui e limpar. Sexo não é obrigatório colocar. Senha tem que pôr. Então, aqui, como a gente está só de teste, eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, só para testar. Mas, que essa rede aqui eu vou apagar depois. Mas aqui vocês podem começar a criar um padrão para a sua rede. Eu falei aqui que não precisava de e-mail, mas é melhor que tenha e que se crie num padrão. Então, por exemplo, aqui é o da doutora Gil. Como é que a gente usa para organizar e ficar melhor? Eu venho aqui e coloco aqui, por exemplo, Ceilândia, @ vou botar aqui doutoragil.com.br. Porque esse e-mail não precisa ser real, não faz verificação. Mas aqui, às vezes, é importante ter, porque a gente está no acesso master. Mas se eu quisesse acessar o acesso de eleitor da rede Ceilândia, eu conseguiria. Top. Se eu entrasse, se eu saísse, fosse lá no Base Política, né, na página de login, entrasse com Ceilândia, @doutoragil.com.br, senha de 1 a 6, eu acessaria somente a rede Ceilândia, no painel de multiplicador de liderança. Então, é interessante quando você cria a rede 1,
rede 1, não precisa ser só necessariamente rede 1, né? Mas quando você está criando uma rede que é uma categoria, porque às vezes a gente poderia criar Ceilândia, mas logo abaixo a gente poderia criar, a gente separar a Ceilândia. A gente poderia colocar, ó, zona, sei lá, Setoró, colocar QNM e começar a separar isso. QNR, QNP, QNO. Isso, que seriam outras sub-redes, só que estariam no 2. Então, poderia criar também, colocando aqui o e-mail. Beleza. Aí, para a criação dessas redes que são categorias, né, que são apenas posições, não é necessário colocar endereço, social, político, gestão de tags, nada disso. Então, eu posso só vir aqui e salvar a pessoa. Gênero está obrigatório, então coloco qualquer um, não vai fazer diferença. Pessoa criada com sucesso. Ele criou aqui, que eu vou salvar para depois a gente demonstrar. Então, eu criei. Aqui em pessoas eu crio a rede. E, além disso, em pessoas eu consigo fazer mais coisa, que é consultar pessoas. Então, aqui eu posso buscar por nome. Vou botar aqui sei. Ele já vai achar a rede. Se eu tivesse só o telefone, eu conseguiria colocar. Se eu tivesse só o e-mail, eu conseguiria colocar. Às vezes eu tenho uma informação de alguém, quero encontrar ela na base, eu sempre vou consultar em pessoas. Além disso, eu consigo usar filtros avançados. Então, eu posso vir aqui e filtrar só por região. Entendi. Brasília, aqui no caso, a satélite, quero só alguém de Águas Claras. Não sei se tem gente aqui. Olha, encontrou. 21 pessoas encontradas, que correspondem ali, né? No caso, todas essas daqui colocaram Águas Claras. Top. Como endereço. Aí, eu posso limpar aqui a pesquisa, aí ele voltou para 181. E aí eu tenho outros fios. Por exemplo, data de cadastro. Então, o pessoal aqui que às vezes quer comunicar, quero falar só com quem entrou ontem na minha rede. Quero fazer uma ligação do candidato para eles, por exemplo. Posso vir e fazer essa consulta por data. Ó, eu quero todo mundo que entrou ontem, do dia 12 até hoje. Até o dia 3. Aplicar filtros. Encontrou 49 pessoas. Beleza. Por aqui, é só ir brincando com os filtros. E aí, Mas, Nicolas, quero encontrar, deixa eu limpar aqui, mas quero encontrar, por exemplo, por posição na hierarquia, né? Então, eu quero só falar com quem entrou abaixo da Juliana. Não queria o banco todo, eu quero toda a rede abaixo da Juliana. Era só colocar a Juliana aqui. Ah, não, eu não quero todo mundo abaixo da Juliana, eu quero todo mundo que está abaixo da Juliana e da Aline. Né? Então, eu quero encontrar só essa rede da Aline. Só ir filtrando e aplicar. No caso, a Aline não multiplicou ainda. Não multiplicou ainda. Então, por aqui, a gente encontra. E aí, depois que você encontra esses cadastros, você pode vir exportar. Aí você consegue baixar e trabalhar, né? Às vezes uma ligação, um disparo no WhatsApp, um disparo de e-mail, algo assim. Você seleciona as pessoas, você encontra os eleitores por aqui. Também tem a opção de tags, que eu vou mostrar mais na frente ali, também tem como filtrar, né? Mas por aqui em pessoas é onde eu crio uma rede, cadastro uma pessoa, né? Eu fiquei falando tanto criar uma rede, mas às vezes eu posso cadastrar uma pessoa abaixo de alguém. A pessoa não se conseguiu se cadastrar sozinha, e ela me falou, ó, eu estou abaixo do Paulo. E aí eu venho aqui em adicionar a pessoa, e aí eu vou, por exemplo, aqui, Juliana, eu quero cadastrar alguém logo abaixo do Guilherme. É só fazer isso. E aí, quando eu cadastrar essa pessoa, ela já vai entrar abaixo do Guilherme. Deixa eu ver se tem alguém aqui que já chamou alguém. Infelizmente, aqui, ó. O Edilson. Quero cadastrar uma pessoa abaixo da Marinalva. Então, Nicolas, eu queria saber, eu não sei quem é, eu queria encontrar a Marinalva, não sabia por onde ela entrou, o que eu faria. Então, eu teria que voltar aqui, né? Primeiro encontrar a Marinalva. Aí eu encontraria a Marinalva, aí eu viria aqui e ver. Aí eu venho aqui embaixo, é que eu vejo tudo da Marinalva. Aí eu venho a hierarquia, tá vendo? Muito bom. Juliana, Edilson. Aí lá, quando eu quisesse cadastrar alguém embaixo da Marinalva, primeiro eu ia colocar Juliana na rede 1, rede 2, Edilson, aí eu ia encontrar a Marinalva, aí eu ia cadastrar a pessoa que entrar. Embaixo da Marinalva. Massa, muito bom. Isso. Aí, voltando aqui na árvore, ó, criamos aqui Ceilândia. Então, qual que é o passo? Primeiro passo é o candidato ter essa organização das frentes que ele tem. Então, eu tenho uma frente que vai ser Ceilândia. Às vezes o cara poderia ter uma frente que é saúde, né? Então, ele está com os profissionais da enfermagem.
e ele quer criar uma rede aqui saúde, ele quer criar uma outra rede que seria os amigos dele. Aí ele quer separar, às vezes, entre os amigos do trabalho e os amigos da infância. Um exemplo. Então, assim, você pode ir criando várias redes, porque a vantagem é que você começa a visualizar aqui o total, qual rede que está crescendo mais, qual a rede que você tem que botar mais energia. Você não mistura, né? Então fica mais fácil de visualizar a quantidade de cadastro por porção. Porque na rede dos amigos, às vezes você não tem um comprometimento que você vai ter numa rede de fato, lideranças que estão trabalhando na campanha. Então, a ideia é essa, uma visão estratégica. Então, a primeira coisa, entrou no sistema, é começar a criar nível 1. Então, eu vou cadastrando, vou organizando as frentes da minha campanha. E aí a gente vai para a próxima etapa. A próxima etapa é convidar as pessoas para esses níveis. Então, por exemplo, eu criei aqui Ceilândia, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que enviar o convite. O convite. Enviar o convite com o link da rede Ceilândia. Para fazer isso, eu poderia vir aqui no olhinho. Aí ele vai mostrar aqui, né, os dados, e aí ele já foi aqui na lateral. Só vem aqui em convite, que aí você pode copiar, ele já está aqui. Se clicar convidar no WhatsApp, ele vai abrir, né, para convidar no WhatsApp. Beleza. A mensagem pronto e tudo mais. E aí, o que importa, pessoal que está assistindo o vídeo aí, é isso aqui, ó. O que importa é o link. O link, ele tem um código aqui no final que ele é único. Então, ó, percebam que tem até o nome aqui, ó, Ceilândia. Então, tem esse nome aqui, Ceilândia, que você sabe que é essa rede Ceilândia. Quem preencher aqui e se cadastrar, vai entrar logo abaixo dessa rede Ceilândia. Então, o primeiro passo para as lideranças é, primeiro, né, o candidato cria a rede, e aí ele pegou o link da rede. Como são as suas lideranças, então o ideal é que você dê um treinamento para convidá-las, né? Você vai explicar o que você está fazendo, você vai explicar como que ela tem que abordar as pessoas que ela vai convidar. O ideal é que a pessoa converse com quem, e não só mande o convite no WhatsApp e fala, entra aí. Não, que você fale do candidato, que você fale o que você está fazendo, para a pessoa entender o que vai acontecer, né? Não só mandar pedindo informação. Tem uma conversa, né? Tô, por exemplo, aqui com a doutora Gil, tô gostando do que ela está fazendo, ela tem propósitos interessantes, entra aqui na minha rede, que eu estou junto com ela, você vai entrar abaixo de mim, e aí ela vai te mandar alguns materiais da campanha dela e você avalia. Pronto. Você introduz a pessoa sobre o que vai acontecer. Então, isso é muito importante, porque senão você tem uma alta taxa de, as pessoas não estão se cadastrando. Claro, se você pegar esse convite e só jogar no grupo da família e não falar nada, ninguém vai ter essa vontade, né? Então, assim, falando de... Tem que ter esse apreço, né? Esse cuidado, essa dedicação de fazer uma boa copy, né, mano? Você está pedindo, você está apresentando um projeto político, né? E assim, a gente está falando de projeto político, então você já tem uma rejeição só de falar político. Isso é óbvio, isso é o padrão. Então, assim, quando, estou trabalhando com político, você já tem que mostrar o que a pessoa está fazendo, por que ela vai gostar. Então, assim, tem que ter um porquê dela te apresentar. E aí, isso, claro, que é desenvolvido com a coordenação da campanha, com a estratégia de cada candidato. Mas só dando esse contexto, né? Porque o sistema ele está aqui para metrificar. Então, ele não salva quem não tem, de fato, uma comunicação e não sabe por que é candidato, não consegue transparecer isso para a liderança. Porque isso é essencial na mobilização. Então, a pessoa sabe como te convidar, o que ela tem que fazer, é simples. Ela vai conversar, vai apresentar o projeto e vai convidar. E aí o amigo dela vai entrar abaixo, a mãe dela vai entrar abaixo, porque é um amigo convidando o outro. Então, assim, é a estratégia do vínculo forte. Se eu estou falando para minha mãe, essa pessoa aqui é interessante, o projeto que ela tem é interessante, ela vai me ouvir. Ela vai me ouvir. Então, assim, o sistema ele funciona muito bem, mas claro que tem que ter essa dinâmica. Então, eu vou até simular aqui um cadastro, vou copiar esse link aqui, para eles verem como que acontece no Master na prática. O que acontece, como que o Master visualiza. Vou fechar esse aqui de novo. Então, eu vou me cadastrar aqui na rede. Por que, importante falar isso, por que eu não me cadastrei logo naquele Google Chrome que eu estava, naquele outro navegador que eu estava usando? Porque como eu já estou logado, isso. E se eu logar, ele vai dar conflito, porque só tem como estar logado em um. Então, eu mudei, porque eu vim para outro login do Chrome, né? Outro perfil do Chrome. Aqui eu vou só fazer um teste.
Eu já vou excluir. Aí nós temos aqui, né, o perfil tem senha, pessoal, porque vocês vão ver que não é só um cadastro, não é uma planilha assim, pegou os dados da pessoa e jogou na planilha, não. A pessoa ela tem um direcionamento do que ela pode fazer, principalmente a liderança, né? A liderança ela tem que ter uma senha, porque quando ela convida alguém, ela vê se essa pessoa entrou ou não. Então isso é muito importante. Então eu vou colocar aqui a minha senha. Aí o e-mail. Fala da importância desses dados ser reais aí também, né? Sim, isso aqui, por favor, se não tem como cadastrar, se a pessoa se cadastrar aqui com outro telefone, não tem como a candidata falar com a pessoa. Então, assim, os dados têm que ser reais, inclusive eles vão passar por uma verificação, né? Faz parte ter uma autenticação desse cadastro. Então, aqui, deixa eu só baixar a data. A gente tem uma etapa só de confirmação de cadastro. É município, concordo. Aqui, ó, eu já tenho o opt-in do WhatsApp. Então, isso aqui já traz um respaldo jurídico para a campanha. Perfeito, a pessoa se cadastrou, ela quer receber. E é por isso que é importante que a liderança convide. Não que a liderança venha e preencha com as informações. E é por isso que a gente tem uma outra etapa, que é para evitar que a liderança tente fazer isso. Então, por exemplo, aqui em participar, preenchi, né? Cliquei em participar. Opa. Cliquei em participar. Aí, ó, a gente já vem para essa etapa aqui, que é a etapa de confirmar cadastro. Eu estou fazendo uma apresentação no computador, mas assim, no celular, você clicou aqui, ele já vai abrir o WhatsApp. Eu vou mostrar aqui, vou confirmar aqui pelo meu. Vou voltar trazendo minha tela para cá também. Que essa confirmação. Vou trazer minha outra tela aqui. E, por exemplo, deixa eu ver. Tem que mandar para o número ali, né? Deixa eu fechar esse aqui. É porque, como eu não uso o WhatsApp Web, que eu uso a extensão, deixa eu ver se ele vai abrir por aqui. Caramba. Foi. Ele vai achar. Foi, boa. Então, ó, encontrou o número da candidata, quando eu cliquei em confirmar, e ele já manda aqui. E aí, ó, se eu vim aqui em confirmar, ele vai mandar, já vai abrir aqui a interação. Qual que é a vantagem de fazer isso? Por que fazer isso? Além de você validar o cadastro, né? E, de fato, a liderança não tem como boicotar, né? Falar, eu cadastrei, né? Convidei 300 pessoas, e foi ela mesma que digitou o nome e telefone. A ideia de você ter o confirmar primeiro que aqui, é porque não veio, não sei porquê, eu acho que o número da doutora Gil tá sem internet, porque só deu um tracinho. Mas aqui, o que acontece, na verdade, é receber uma mensagem já de agradecimento na hora. Deixa eu achar aqui. Igual essa daqui. Por exemplo, igual essa daqui. Na hora que a pessoa se cadastrou, vai chegar uma mensagem tipo essa. Olá, tudo bem? Aqui é da equipe, recebemos seu cadastro, oferece boas-vindas, já mandou o link do Instagram. E aí, além disso, nós temos a vantagem de a pessoa iniciou o relacionamento. Então, assim, entrar em contato com ela agora já não gera mais um risco de banimento, porque ela entrou em contato comigo. Então, eu já não fico mais naquela questão do spam em relação ao WhatsApp. Então, assim, é uma etapa que gera segurança para a comunicação, que gera segurança jurídica da campanha, a pessoa entrou em contato, gera segurança sobre o trabalho das lideranças e a entrega das lideranças. Então, é necessário essa mensagem aqui de confirmação. E aí, aqui, ó, a pessoa, né, ela pode clicar aqui, concluir confirmação. Depois que ela concluiu, ela tem aí, cadastro confirmado, bem-vindo à nossa rede. E aí, agora, ela pode replicar. Então, ela poderia vir aqui, convidar no WhatsApp, fazer a mesma dinâmica, aí agora um link diferente. Então, agora a pessoa entra abaixo dela. Podem ver, ó, que teria como instalar, ó. Agora já aparece Nicolas aqui. Muito bom. E aí, dentro aqui do perfil de eleitor, então percebam que tem aqui, ó,
aquele nível que eu mostrei que é o master, e tem o nível da pessoa que se cadastrou no link e agora tem o seu próprio link, pode construir a própria rede. Aí a pessoa poderia, né, acompanhar os convidados. Então, quem ela convidou, ela poderia ver a árvore. Então, por exemplo, se eu convidei o Paulo e o Paulo convidou a Maria, eu conseguiria ver tanto o Paulo quanto a Maria, logo abaixo, assim, já organizado. Se eu convidei minha mãe também, que eu convidei o Paulo e minha mãe também chamou outra pessoa. Então, a gente já teria duas ramificações. Duas pessoas são um nível abaixo do meu e elas já construíram um terceiro nível abaixo. Então, por aqui, a pessoa consegue trocar senha, ela consegue vir mexendo aqui, ó, informações, ela poderia consumir uma agenda. Então, o candidato disponibilizou uma agenda pública de eventos, o candidato colocou algum aviso interno, aparece para ela, divulgou alguma biografia. Aqui não está mostrando a biografia, mas Não é para tá. aparecer que ela não configurou. Né? Não está mostrando porque ela não É configurou. É importante falar sobre isso aí, porque o pessoal vai ver, aí você mostrou aquela tela lá bem bonitinha, aí o pessoal já sabe que é bem aí que tem que ser feita essa biografia, né? Pior que não é. Não Pior é? que não é. Deu um bug aqui, porque aqui eu estou no perfil de eleitor, não tem por que estar mostrando para construir a biografia aqui. Inclusive, já tirei uma foto aqui para correção. Beleza. Que só é para aparecer no acesso master. Só no master. Mas aqui no biografia ele vai ficar um campo que aparece o texto e tudo mais. E aí, notícias. A equipe lá no master sobe notícias que podem ser lidas por aqui. Mesmo esquema. Sobem vídeos no YouTube e podem ir. Muito bom. Sobe no sistema. Já conhecer mais, nesse momento que ela acabou de ter esse contato com o candidato, já consumir mais informações. Então, esse aqui é o perfil de multiplicador. E aí, voltando aqui para o master mesmo, o que eu queria mostrar? Aqui eu estava naquele da rede, né? Do que eu tinha gerado. Deixa eu voltar aqui para a árvore. Voltei para a árvore. Rede Ceilândia. Agora já tem uma pessoa. Então, se eu clicar, eu já consigo me encontrar. Aí, ó. Aquele cadastro que eu acabei de fazer já aparece aqui. Se eu convidar mais uma pessoa, ela já vai entrar, no caso aqui, ela vai entrar como nível 3, porque eu sou rede 2. E aí, se ela convidar mais pessoas, nível 4, e assim por diante. Então, essa é a dinâmica. Construiu a rede 1, falou com as suas lideranças, com seus amigos e tudo mais, envia o link de cadastro. Você pode enviar o convite como está, no texto que está, mas assim, não precisa se prender a isso. Né? Você está enviando um convite para os seus amigos do futebol, por exemplo, você pode gravar um áudio, explicar e mandar só o link do cadastro, porque o que importa é o link. Então, assim, a gente cria um padrão, porque querendo ou não, quem for replicar tem que ter um padrão, mas cada um pode personalizar o seu convite na hora de chamar alguém, desde que envie o seu próprio link. Isso é importante falar agora, porque se você envia, né, eu aqui, Nicolas, se eu me cadastrei, isso pode acontecer com as lideranças de vocês, e é muito perigoso porque não tem volta. Então, se você criou a rede, você tem que deixar claro para a liderança que ela tem que se cadastrar e que ela tem que gerar o link dela. Porque se ela pegar o link que ela recebeu e passar para outra pessoa, a outra pessoa vai entrar no mesmo nível, lado a lado que ela. Logo, não tem como saber que foi ela que convidou. Aí ela vai falar, 20 pessoas falaram que entraram e elas não estão abaixo de mim. Claro, você mandou o link e aí vai começar a bagunçar e não tem o que fazer. Porque a pessoa já se cadastrou, então vai ter que excluir esse cadastro, você vai ter que convidar ela de novo. Então, assim, não tem o que fazer. Então, essa é a atenção. A pessoa tem que se cadastrar, gerar o link dela e enviar o link dela. Essa é uma regra que não pode ser quebrada porque não tem volta. Senão depois tem que apagar o cadastro, cadastrar a pessoa no lugar certo, porque não tem o que fazer, né? Como a pessoa se cadastra com uma senha, não tem como só você transferir ela. Se você apagar o cadastro dela, você pode até cadastrar ela novamente, mas se ela tentar acessar, não tem como você adivinhar a senha que ela colocou. Então, essa é uma explicação que eu queria passar. Essa é a parte mais importante do sistema. É aqui que a gente monta a estrutura e começa a crescer. Então, esse aqui é o 80-20. Aqui, montou essas redes, começou a multiplicar, a campanha de fato começou, você está medindo a campanha e por aqui você consegue avaliar se as estratégias estão funcionando, as pessoas estão se cadastrando e tudo mais. Encontrar potenciais líderes, né, que ajudam bastante na campanha. Então, essa é a fase 1, que é por aqui que a gente cadastra as pessoas e organiza as pessoas. E aí, a gente vai passar para outra etapa,
eu já tinha adiantado aqui em pessoas que a gente faz a exportação. Então, por exemplo, agora eu já estou com a base de 10 pessoas, quero comunicar com elas, faz aquele filtro. Então, por exemplo, eu quero só a rede Ceilândia filtrar, encontrou o Nicolas. Consigo exportar, baixar esse contato. Outra coisa interessante é começar a organizar a base com tags. Então, começar a segmentar mais ainda a base. Então, por exemplo, o Nicolas, eu vou criar uma tag aqui, posso até colocar aqui, apoiador, criar tag. Posso colocar uma tag aqui. Eleitor. Sim, eu queria botar uma tag mais específica para eles entenderem o contexto de, por exemplo, deixa eu ver aqui, caramba, saúde. Vou botar saúde. Saúde, por exemplo, alguém que eu identifiquei que tem interesse aqui na área de saúde. Por exemplo, tem algum contexto vinculado à saúde. Então, eu crio essas tags e aí eu posso adicionar nas pessoas. Deixa eu ver se eu me encontro aqui. Deixa eu ver se... Funcionário, pessoal de rede sistema. Aí aqui que selecionei. Pessoal atualizado com sucesso. Que aqui a gente já colocou. Deixa eu ver se ele... Acho que ele já posso... Deixa eu ver se ele puxou mais. Puxou. Vamos conferir aqui em pessoas. Ele ainda não achou aqui. É porque eu acho que você só selecionou uma, não foi não? Não, mas era para selecionar só uma mesmo, para mostrar que Então, você pode ter eu várias acho que tags. A você ideia é colocou pegar. apoiador. Coloque tags apoiador aí para ver se vai aparecer apoiador. Não, então, mas aqui era para ele mostrar qualquer uma das tags. Aqui é para ele mostrar todas as tags. Tá, eu vou ver o que está acontecendo, mas a princípio aqui ele vai mostrar. Nas outras bases que eu já utilizo, ele já estava funcionando tranquilamente. Mas ele ia mostrar que tag, você clicou, você vai encontrar só quem você mapeou pelaquela tag. Então a tag ela é mais uma segmentação para encontrar e separar públicos, né? Que a ideia é sempre trabalhar uma comunicação mais segmentada, para criar mais empatia, criar mais conexão, que a gente sabe que o voto ele tem vários porquês, né? As pessoas votam por motivos diferentes, interesses diferentes. Não pode ser uma mensagem para todo mundo, né? Tem É a pior coisa, né? É uma mensagem personalizada. Perfeito, é a pior coisa. No campo aniversariantes, aqui a gente tem um campo de exportar dados também, igual pessoas, porém já com um filtro de aniversário. Então aqui ele já mostra o de hoje. Eu consigo filtrar por dias também. Então eu posso, quero filtrar de amanhã, quero filtrar de outro mês, quero filtrar somente rede 1. Então, assim, só quem é liderança. Quero mandar específica para quem é liderança, para quem veio através de outra pessoa. Então, por aqui eu filtro, consigo exportar os dados. E aqui ele já mostra de primeira. Exportar para trabalhar. A pessoa que cadastrou, sem ser, aí nós está no master, né? Uhum. A pessoa que cadastrou, ela vai saber, vamos supor, a pessoa que cadastrou essa Solange aí, ela vai saber que hoje é aniversário da Solange? Ou só o master? Só o master, só o master. Então, a pessoa que tá com a conta master, ela tem que ficar prestando atenção, tipo, porque já é um jeito de você parabenizar essa pessoa e ficar mais próxima dela. É isso? Sim, exato. Top. Vamos lá. Aí, essa aqui. Aí, assim, eu não sei se vai chegar agora ou se eu estou apressando, é justamente aquela configuração, da onde a pessoa vai colocar a mensagem, né? Isso onde é tudo interno, isso é interno. Isso é tudo manda para a gente que a gente arruma. tá. Não Então, aparece, não aparece. então, A imagem, a mensagem, é tudo com a gente. o link do YouTube. Link do YouTube, se a pessoa grava um vídeo, aí se ela quiser sobe lá no YouTube dela e manda o link, ela pode subir em não listado, que aí aparece. Quais são essas informações aí, para que eu possa pedir para ele estar completando todas elas, para não ficar faltando nenhum? Era o quê? Tem essa foto? A foto? Tem, lá no WhatsApp. Mas é uma foto aqui de cadastro. O nome, né? O nome que ela quer para a campanha, cidade, no caso aqui, a gente está falando de Brasília,
E nome, cidade. A gente vai ter também, pode fazer um vídeo do YouTube e tem a mensagem, né? A mensagem do convite. Mensagem. E essa mensagem aqui, ó. No caso, essa daqui tá uma mensagem bem curta, né? Tá aí, ó. Faça parte do projeto Amigos da Doutora Gil. Preencha seu cadastro e participe. Cadastro no link. O link é a única coisa que altera automático. Aí a gente tem um aviso. Após concluir o cadastro, você entrará no painel para enviar. Aqui no cadastre-se no link para baixo, não é alterável, que é padrão, né? Isso aqui vai mudar de pessoa para pessoa. Mas daqui para cima, a pessoa pode mandar um texto maior. A recomendação é que não seja um texto muito grande, né? Mas ela pode fazer. E não tem como colocar emoji, porque quando ele vem para essa telinha aqui, o WhatsApp tira. Então ele dá erro quando ele vai para o WhatsApp, aí ele fica aquela interrogação. Então muito não tem como colocar emoji, e aí a edição a pessoa tem que fazer no WhatsApp. Então quando ela chega lá no WhatsApp, antes de enviar a mensagem, aí sim ela dá espaço, ela quebra em linhas, porque aqui não tem o que fazer. Aqui ele sempre junta, e aí quando chegou lá no WhatsApp antes de enviar, organiza bonitinho e faz o envio. Mas essa daqui é a mensagem que a gente está falando, que é que a pessoa tem que mandar o texto que ela quiser, que seja o padrão, né, da rede dela. Além da imagem, nome, isso que é necessário para se cadastrar. Configuração das redes sociais, essas coisas, tem algum lugar para colocar? Não, ela manda para a gente. Manda né? também. Vai mandar lá, vai mandar o Instagram, o Facebook, porque aí a pessoa consegue ver lá no acesso do eleitor, ela consegue ver lá em notícias, biografia. Em biografia aparece. Aqui, ó, no Master, que é onde ela vai fazer aquela... Quero configurar a minha biografia. Só vem aqui embaixo. Informações, biografia. Aí eu dou um título, subtítulo, qual é o conteúdo 1. Então eu consigo criar aqui em blocos. Aí consigo colocar uma imagem, que aí essa imagem já aparece logo de cara ali na biografia. Uma segunda imagem e uma terceira, que elas vão se encaixando aqui nesses outros blocos. Muito bom. Vídeos. Então aqui... Isso aí a pessoa master que pode fazer mesmo, ela mesma, né? Isso. Aqui é o do master. Então ela consegue subir o vídeo aquele vídeo de apresentação, vídeo de motivação. Esses daqui eu nem sei qual que tá, de fato, que é o certo que vai no convite. Eu acho que o do convite nem tá aqui. Eu acho que o do convite está interno com a gente mesmo. Mas isso aqui a gente confere. Mas é importante frisar que quanto mais dados, né, o candidato colocar, mais rico fica, né, essa bio dele aí, né? Sim. Essa página de apresentação dele, né? Exato. É importante que ele alimente, porque as pessoas vão consumir, né? Então, aqui, redes sociais, ele tem que botar Instagram, Facebook, YouTube, porque o eleitor, na hora que ele se cadastra, ele pode clicar lá e já ir para o Instagram. Muito bom. Essa parte de avisos aqui, em cima do que você está de biografias. Isso. Avisos aqui, se eu quero postar um aviso. É muito bom. Tipo assim, vai ter o lançamento da pré-campanha dela. Ela pode colocar aí, não é isso? Isso. E aí, quem acessar o sistema consegue ver. Então, aqui, publicar aviso. Aí, muito se eu bom. botar aqui nesse, aí já mostra. Muito bom. Aqui no eleitor. Beleza. Top de linha. Aí lá tinha mais umas coisas que deixa eu ver. Tem notícias. Muito bom. Tem notícias, tem o vídeo. Então, notícias aqui, mesmo esquema. Publicar notícia, tem que botar o título, o resumo e o conteúdo. E uma imagem de destaque. Muito bom. Vídeos, tem que pegar... Você não sobe o vídeo, né? Você não dá carga no vídeo aqui. Você coloca um título e coloca o URL do vídeo. Então, por exemplo... Beleza. Só para deixar bem claro, ali naquela parte ali que você estava fazendo do... Cadê, meu Deus? Bota lá nas informações, lá, ali abaixo de aviso, porque na minha tela aqui está cortado, só está em informações, lá tem isso. Você colocou ali notícias, para poder explicar ao pessoal, ó, chegou para a gente hoje uma pesquisa, né? O link de uma pesquisa de um site. Então, tipo, se a candidata ou candidato tá ali, se ele quiser colocar essa notícia e já deixar para que, né, as outras pessoas que entram já veja que ela já está bem posicionada nas pesquisas, né, é importante estar sempre, né, alimentando isso também, não é isso?
O notícia daqui você não coloca link, né? O notícia que você publica de fato o texto aqui. Então, mas Diferente do vídeo. pode pegar o texto É, do site e exato. meter. Pronto. Exato. Pegar o título, o resumo e E colar o se conteúdo colocar aqui. aí. Beleza. Sim. É muito bom ter essas coisas. Aí aqui trocar a senha, no caso aqui é trocar a senha do master, né? Do próprio master. Ó, Tem uma questão que é importante, que eu tinha esquecido. Em pessoas, pode acontecer, né? Então, por exemplo, a liderança se cadastrou e esqueceu a senha dela. Aí, é só vir aqui encontrar. Vou buscar aqui por Nicolas. Encontrei, aqui na lateral eu tenho o ver, que eu vejo o cadastro, aí digitar o cadastro, ou já tem um campo aqui, ó, trocar senha. Então, já é aqui nesse trocar senha. entendi. Eu coloco a senha nova para ela, que aí ela já consegue Beleza. acessar por lá. Top. Tem mais alguma coisa? Cara, esse SWOT aqui, esse Analytics, agora não, porque tá mexendo nele. O principal agora Beleza. é esse. E beleza? Vamos fazer o resumo que aí você só vai falando agora tudo que você fez assim, ó. Tu fecha tudo e refaz isso aí. Pode ser? Pode. Esse pode foi. Calma aí. Deixa eu achar agora aqui qual que é esse aqui. Então, primeira coisa, recebeu o acesso master, Beleza. acessou, e aí vai para a criação da rede. Então, Ó, primeira coisa, vem aqui em pessoas, chegou em pessoas, adicionar pessoa, e aí eu crio a rede. Lembrando que para criar a rede um eu tenho que vir aqui e não selecionar nada. Aí eu vou criar uma primeira posição dentro da minha árvore, né, da hierarquia. Se eu quero cadastrar alguém abaixo de alguém, aí é só ir selecionando até encontrar. Então, aqui eu estou cadastrando abaixo de Ceilândia, aqui eu estou cadastrando abaixo do Nicolas. Então, essa é a dinâmica da rede. Para cadastrar alguém, importante reforçar que eu tenho que colocar o nome, posso colocar aqui um apelido também, aí eu tenho que ter um telefone. Como a gente mostrou, na hora de criar a rede 1, eu não preciso ter um telefone real, caso não seja de fato uma pessoa. Então, eu vou colocando aqui outros dados. Ó, aqui ele passou. Posso colocar aqui um número repetido, só para a criação dessa rede. Aí tenho que colocar um gênero. É importante ter um e-mail e é necessário criar um padrão, né? É necessário criar um padrão para essas redes para ficar mais fácil de acessar depois. Aqui, no caso, ele puxou porque eu estou no Google e ele deu o campo e-mail. Então, a gente tinha dado o exemplo aqui de ter criado ali naquela outra rede que era Ceilândia, arroba doutora Gil. Nesse caso, eu poderia, essa botar rede aqui vai saúde. ser, exato, ó, saúde. Eu poderia criar aqui a rede saúde, arroba doutoragil.com.br. Esse e-mail não precisa ser real e ele é só para entrar no acesso de eleitor dessa rede. Aí eu tenho que ter uma senha. Também recomendo que se crie um padrão para essas senhas, para ficar mais fácil de lembrar e não ter que ficar alterando toda hora. Então aqui eu preenchi os dados e eu venho aqui salvar a pessoa. No caso, eu não estou colocando endereço, né, o CEP ou mais informações, porque a gente está criando uma rede 1. Então cliquei aqui em salvar a pessoa, pessoa criada com sucesso. Aí, para conferir aonde está na rede, é só vir aqui em árvore. Aí, eu cadastrei abaixo de. Eu cadastrei abaixo de mim. Abaixo de Ceilândia. Foi. Eu cadastrei abaixo de mim. Então, ó, Ceilândia é nível 1. Nível 2 sou eu. Então, se eu clicar aqui, aparece Nicolas Teste. E aí, a rede que a gente criou, saúde, está aqui em nível 3. Então, saúde, nível 3. Mas, reforçando aqui para quem está criando, né, começando a base, o ideal é que você já crie, então, a rede 1 para cadastrar as lideranças. Então, criei Ceilândia, agora eu vou chamar as minhas pessoas que fazem parte dessa rede. Lembrando que rede 1 podem ser vários tipos de categoria, né? Então, eu poderia ter aqui, né, amigos de infância, poderia ter amigos do trabalho. Qual que é a minha recomendação em relação a isso? É que você organize, separe, mas como no convite aparece o nome da rede, você pode fazer o seguinte: na hora de cadastrar a rede, essa daqui, por exemplo, deixa eu vir aqui em editar, na hora de cadastrar, você poderia deixar o nome do candidato, então aqui essa rede poderia ser Doutora Gil, mas o apelido ser Ceilândia. Por quê? Porque aí você sabe que essa rede é Ceilândia. Você consegue saber, mas não aparece para quem está cadastrando. Porque às vezes, dependendo do contexto, você não quer que apareça.
Se não for um problema, até porque não né, você já falou com a pessoa que está enviando o convite para ela, não tem problema aparecer assim. Até porque a liderança em si vai aparecer o nome dela quando ela estiver convidando, então não é um problema. Mas isso é só para a pessoa entender, às vezes, se ela quiser, Isso, muito bom. em contexto, né? Trabalhei num órgão e estou chamando as pessoas de lá e eu não quero ter nenhum problema jurídico, então não quero botar aqui, né? Amigos da Terra Cap. Não quero colocar isso, para não me expor. Beleza. Bota o nome do candidato, coloca o apelido aqui na rede, que você depois consegue identificar pelo apelido, que é aquela rede, né? Mas não aparece para as pessoas na hora de se cadastrar. Então, explicando para as pessoas que esse apelido que ele está falando, está colocando ali como saúde, é para poder ficar mais fácil achar essa categoria, né? Todas as pessoas que você colocou e cadastrou como saúde, fica mais fácil de você ali pesquisar e achar todas elas de uma vez. Exato, exatamente. Aí, criei aqui a rede Ceilândia. Então, agora, segunda etapa é convidar as minhas lideranças. Então, para convidar, eu posso vir aqui na rede, vem aqui no olhinho, ter detalhes, ele vai me mostrar as informações dessa rede. E aí, aqui embaixo, eu já tenho até o convite. Então, veio o convite. E aí, eu posso usar o QR Code, ou eu posso copiar a mensagem de convite, ou então eu posso vir convidar via WhatsApp. Convidar via WhatsApp, ele já abre aqui uma chamada para o próprio WhatsApp. A gente está demonstrando no computador, mas no celular, você já vai abrir ali no aplicativo na hora. O que importa no convite, pessoal, é o link. É esse link aqui. Então, isso aqui é o que mais importa. E é o que, de fato, abre para a pessoa se cadastrar abaixo da rede de quem está convidando. Então, para convidar as lideranças, converse com a liderança do projeto, envia o seu link, o link da rede que você quer que ela participe para ela. E aí, ela tem que preencher o cadastro. Depois que ela preenche o cadastro, ela já loga automaticamente. Então, ela vai logar, vai estar aqui no acesso dela, e aí, no acesso dela, ela vai... Deixa eu escolher. Ele aparece nesse aqui. Quando ela logar, ela vai ter uma página de verificado, confirmar, já está gravado no vídeo, onde ela confirma no WhatsApp o cadastro dela. Que é importante ela confirmar, porque aí você consegue depois mandar mensagem no WhatsApp para ela, porque o eleitor entrou em contato com você, você verifica que o WhatsApp não fica como spam, e você tem um respaldo de que também, de fato, a liderança está cadastrando pessoas, está convidando pessoas, e não só ela mesma digitando o cadastro de cada um aqui dentro. Então, aqui, quando a pessoa se cadastrou, ela vem para essa tela. Se ela for a sua liderança, o papel dela já vai ser convidar via no WhatsApp. Então, ela já vai poder... Ela já vai ter o link agora, que é diferente, que é o link dela. Então, ele já abre esse outro link aqui. Que é, pode ver que o nome já é diferente, já é para entrar abaixo do Nicolas. E aí, ela já vai começar a multiplicação. Eu tinha explicado, e esse texto aqui, ele é padrão, mas quem está convidando não precisa se apegar a ele. Você pode mandar um áudio, você pode redigir um novo texto, desde que você envie o seu link, o correto, e não compartilhe o link que você recebeu, tá ok. Então, cada um sempre cria o seu link e convida as pessoas com o seu próprio link. E aí, além disso, as pessoas, né, o eleitor que se cadastrou, está aqui no painel dele de eleitor, ele pode vir informações e consumir a agenda do candidato, ele pode consumir avisos que o candidato divulgou, ele pode ler uma biografia do candidato que vai estar aqui, ele pode ver notícias que a equipe divulgou aqui também, ele pode ver vídeos. Além disso, em Minha Árvore, ele consegue ver se as pessoas já se cadastraram, se quem ele convidou, no meu caso aqui eu consigo ver, né, porque saúde está logo abaixo de mim. Então, assim, se essa rede de saúde já tivesse alguém, eu conseguiria ver também essas pessoas aqui embaixo. Eu conseguiria acompanhar por aqui. Então, é tudo isso que um perfil de eleitor consegue. E é por isso que é uma ferramenta para liderança ajudar na campanha. Porque não tem desculpa. Ela fez reunião com alguém, conversou com alguém, apresentou o candidato para alguém, enviou o link, ela consegue ver na hora se a pessoa entrou ou não. Então, não tem como ela falar, eu convidei e a pessoa não entrou. Não. Ela sabe na hora que a pessoa se cadastrou, ela sabe se essa pessoa já chamou alguém, ela tem toda a ferramenta para, de fato, fazer um trabalho de líder dentro da campanha. E aí, voltando para o Master, deixa eu fechar isso aqui. Voltando aqui para o Master, a gente tem o seguinte. Deixa eu vir aqui. Em pessoas, depois que eu construir a minha rede, né, as pessoas estão se cadastrando, a gente tem a etapa da comunicação com essas pessoas, que aí, no caso, seria localizá-las. E eu localizo aqui em pessoas. Eu posso buscar por nome, e-mail, telefone. Se eu quero falar com um grupo de pessoas, quero fazer um disparo em massa, por exemplo,
eu venho aqui em filtros avançados, e aí eu vou selecionar alguns dos campos. Então, eu poderia selecionar por cidade. No caso aqui, eu vou fazer um teste. Deixa eu encontrar só quem é de Águas Claras. Ó, aqui já aparecem as tags. Então, só quem é de Águas Claras está com a tag saúde, aplicar filtro. Acho que não tem ninguém com essa. Acho que eu não coloquei então no meu ID. Então, aqui, deixa eu pesquisar só de Águas Claras. Aqui. Agora carregou. Águas Claras. Beleza. Clicar filtro. Encontrou 22 pessoas cadastradas com esses filtros. E eu posso usar outros filtros, né? Poderia utilizar a data de cadastro, então quero falar só com quem se cadastrou ontem e hoje. Consigo filtrar por esses filtros. Quero falar somente com as pessoas que estão na rede Ceilândia. Consigo filtrar. Lembrando que essa comunicação segmentada ela é importante para, de fato, você gerar empatia, identificação com o eleitor. Então, essa é a ideia de você construir a base gerenciando as lideranças, mas também conquistar as pessoas se comunicando com elas de uma forma mais estratégica mesmo. E aí, tudo isso você faz aqui no campo pessoas. Então, encontrei o grupo de pessoas, eu tinha encontrado aqui e voltei. Esqueci de mostrar e exportar. Aqui, então, Águas Claras, aplicar. Beleza, encontrei 22, eu posso vir exportar, e aí eu consigo baixar essa lista. E aí eu posso, né, fazer um telemarketing, posso baixar para fazer um disparo em massa, então eu consigo baixar essas informações só dessas pessoas para fazer uma comunicação segmentada com elas. Além disso, falando de segmentação, a gente tem a questão das tags. Então, aqui em tags, você coloca mais segmentos para cada eleitor. Então, aqui a gente já tinha criado apoiador de saúde, mas eu poderia colocar aqui uma tag, por exemplo, pais. Então, é interessante para mim saber se essa pessoa é pai ou mãe, né? Porque eu consigo, às vezes, se a minha pauta é educação, eu sei que para elas, às vezes, educação infantil importa mais do que para outro público. Então, eu consigo trabalhar uma comunicação melhor com ela, sabendo que ela tem filho. Então, eu criei essa daqui, pais. Poderia ter várias outras, né? Então, posso criar várias tags aqui e eu vou colocando nos meus eleitores para, de fato, depois criar esses grupos e mandar mensagens personalizadas para cada um desses grupos. Além disso, a gente tem aniversariantes. E aí, aqui em aniversariantes, a gente tem um campo de exportação também, só que já focado em aniversariantes. Ele já me diz quem é o de hoje, no caso aqui é a Solange, porém ele me deixa filtrar. Então, eu quero saber quem são os de abril. Todos os dias, filtrar. São todas essas pessoas que são de abril. Então, se eu quiser exportar e mandar os parabéns para essas pessoas, eu consigo fazer essa comunicação com elas via WhatsApp. E aí, além do mais, é importante reforçar que por aqui, dentro do master, a gente consegue alimentar aqueles campos que a gente viu dos eleitores. Então, aqui em avisos, eu consigo publicar um novo aviso. Ele carregar. Então, eu consigo colocar um aviso aqui. Vou colocar lançamento. Então, aqui eu coloquei publicar aviso. Já aparece aqui para mim. Se eu entrar aqui como eleitor, em avisos, já aparece. O aviso foi publicado. Deixa eu voltar aqui para o master. Excluir isso aqui. Aí, além disso, a gente tem o campo biografia. Então, por aqui a equipe pode botar um título, subtítulo, conteúdo dividido em 3 partes. Você consegue anexar imagens que vão estar aqui junto com a biografia.
uma imagem principal que já aparece ali no topo com o título, e uma imagem 2 e 3 que aparecem com esses outros textos aqui embaixo. Podem colocar o vídeo de apresentação, o vídeo de motivação, o link, né? Sempre suba no YouTube, coloque o link aqui. Coloque os links das suas redes sociais por aqui também, porque eles aparecem no campo biografia, o eleitor pode clicar e ir para alguma das redes. Configuração de página pública não, SEO não. Aí é que a gente vem para notícias. Notícias, você consegue redigir notícias aqui dentro. Então, às vezes, você tem uma notícia que já está publicada em algum lugar, você consegue pegar aquele texto e colocar aqui, né? Então, colocar o título, o resumo, o conteúdo. E aí o eleitor consegue consumir quando ele se cadastra ou quando ele loga com o login sem que ele criou. Vídeos, mesmo esquema, só que no caso você sobe o vídeo no YouTube, coloca um título aqui dentro, sobe a URL aqui, coloca uma descrição. O eleitor dentro da sua plataforma, ele já consegue abrir e assistir um vídeo que você disponibilizou para ele. Então esse aqui é o principal do Base Política. Tem outro ponto que é, se você quer trocar a senha do seu acesso master, é só vir aqui em trocar senha, você consegue trocar a senha do master. Se você quer trocar a senha de alguém, você vê em pessoas. Então, minha liderança esqueceu a senha dela, por exemplo. E é o Nicolas. Então, eu venho aqui procurar, encontro ele. Eu busquei por nome, mas se eu soubesse só o e-mail ou o telefone, poderia buscar pelo telefone também que ia achar. E aqui ele já aparece o campo senha. Eu consigo criar uma nova senha. Então, essas aqui são as funções principais do Base Política. Beleza?